Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, no caso de hoje, dia 11 de maio do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais. Ora, 11 de maio, já viu como o tempo está a passar? Bem, então vamos lá ao programa de hoje, não sei antes fazer dois alertas. O primeiro, lembrar que o Think Tank de ontem já está disponível, análise semanal da política e economia nacionais e internacionais com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Vale a pena ir ver a edição de ontem, porque está lá uma análise muito boa do contexto europeu e não só a alteração da ordem mundial, muito baseada numa entrevista com o Sr. Henry Kissinger, deve ser das pessoas que mais sabe de diplomacia a nível mundial, ainda vivo, felizmente, que o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar deixaram muito bem analisado no Think Tank de ontem. Segundo alerta, está-se a aproximar, dia 16 de maio, o Corporate Talks, como sabe é um tour para conversar com universidades, empresas, sobre os problemas candentes da economia portuguesa e das empresas, que nós fazemos, eu e a Viazion, com dois stakeholders, o Novo Banco e a Fidelidade, dia 16 de maio, vai ter lugar em Leiria. Portanto, eu ia deixar aqui o teaser para quem se quiser inscrever. Bom, terceiro alerta. Na próxima semana, e faço já hoje, vou estar uma série de dias fora do país, muito longe, e, portanto, é possível que haja algum problema com telecomunicações e também com horários, mas sobre isso eu darei conta em próximas edições. Antes de irmos ao programa também, quero lembrar, em termos de disclosure, que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída, no cupom promocional, escreve Camilo, e eu sei que há muita gente que faz isto hoje em dia, só podemos agradecer. É uma forma de ajudar o canal também. E fica logo com desconto de 10%. Bom, agora sim, vamos à edição de hoje. E vamos começar com adjetivos. Inaceitável, uma irresponsabilidade, excesso de voluntarismo e deve ser investigado. De quem são estas palavras? De Ana Catarina Mendes. Estou com uma alergia brutal, desculpe lá, isto está horrível. Esta primavera terrível. Bom, Ana Catarina Mendes, Ministra dos Assuntos Parlamentares, ou não sei quê, ontem no Parlamento, quando foi questionada sobre a Câmara de Setúbal. Sobre o que se passou com a Câmara de Setúbal e os refugiados ucranianos. Aliás, deixe-me só dizer que as associações de ucranianos começaram a denunciar isto ao Alto Comissariado para as Migrações em 2011. E só quando o Alto Comissariado não ligou coisa nenhuma a isto, é que foi denunciar isto a outros organismos do Estado. Bom, e quanto mais se mexe nesta história, il mio naso... Bom, a pergunta que eu tenho, depois de ouvir a doutora Ana Catarina Mendes, é apenas esta. Então, se é inaceitável, uma irresponsabilidade, eventualmente excesso de voluntarismo, ou whatever that means, porque é que a senhora doutora não convenceu o doutor António Costa e o seu partido a deixarem passar aquilo que era a audição do senhor Presidente da Câmara de Setúbal no Parlamento? Não se percebe, pois não? Deve ser investigado. Então, porquê é que não deixaram o Parlamento investigar? Fica a pergunta. Segunda questão. Uma série de espectadores pediram para comentar a emissão de obrigações do Benfica. 40 milhões de euros. Olha, como sabe, o Benfica é o meu clube. Mas não é por isso que eu não vou comentar. Vou apenas dizer o seguinte, que digo-se para todos, para o Porto, para o Sporting e não sei o quê. Olhem para as taxas de juro e perguntem porquê é que os clubes pagam aquelas taxas de juro. Ok? No caso do Benfica vão ser 4,6%. A segunda elemento que eu tenho para dizer sobre isto é o seguinte: eu procuro fazer os meus investimentos de acordo com a cabeça e nunca com o coração. Se isto responder às dúvidas de quem me colocou a questão, eu já fico felicíssimo da vida. Pergunta seguinte, aliás, questão seguinte. Joe Berardo. Ontem soubemos que vai processar os bancos portugueses no montante de 900 milhões de euros. A única coisa que a gente pode dizer quando ouve isto é rir às gargalhadas. Ouviu bem? Às gargalhadas. Make no mistake. O Estado e quem conduziu o processo nos últimos tempos fê-lo de forma um bocadinho de
reckless, é a expressão. Ali há muita coisa mal pensada, mal estruturada. Não houve uma estratégia clara no meio daquilo tudo. Agora, eu vou-lhe dizer mais, até é possível que Joe Berardo ganhe algumas coisas em tribunal. Agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você acha que dos 900 milhões, 100 milhões são pedidos a título de danos à imagem? Faz algum sentido? Em jeito de comentário, que grande imagem tem Joe Berardo? Ou ele julga que tem. O nosso problema na vida muitas vezes é este. É que nós achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. E não somos. Mas voltando a Joe Berardo. Desculpa. Não posso dizer mais nada sobre isso. Voltando a Joe Berardo. Que grande imagem tem Joe Berardo. Para valer 100 milhões de euros, certo? Bem. Ponto seguinte. A comunidade política de Emmanuel Macron. Macron está a surpreender. O Sr. Scholz ainda não calçou as botas de grande dirigente europeu. Mas, no museu estão duas grandes botas, até porque a senhora era grande, Angela Merkel, que apesar dos erros na política energética foi uma grande dirigente europeia. Então, como o Sr. Scholz ainda não calçou, Emmanuel Macron está a tentar saltar para o palco. Como disse o Jorge Marrão ontem, no Think Tank, eu acho que é uma iniciativa ousada, é esta da comunidade política. Porque é uma forma de dizer assim, nós precisamos estar sintonizados na Europa. Temos a Europa a 27, que é 27, saiu o Reino Unido. E temos a Europa a 19, zona euro, mais curta, mais pequena, mais coesa. Mas precisamos de alguma coisa cá mais acima. Para quê? Para albergar o Reino Unido, para fazer de conta que o Reino Unido não fez aquele disparate histórico do qual vai pagar caro, com a língua de palmo nos próximos anos, nas próximas décadas, mas também a Ucrânia, porque a Ucrânia não está preparada ainda para estar na União Europeia, mas é preciso criar um mecanismo que alberga a Ucrânia. Isto está muito bem pensado. Se tiver mais dúvidas, vá ver o Think Tank de ontem, o Jorge Marrão e o Joaquim analisaram isto muito bem. Último ponto, a polémica dos metadados, o Presidente da República e a revisão constitucional. O Público de hoje diz que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, nosso querido Presidente da República, eu ainda vou falar do protesto que ele me fez hoje, vou falar amanhã, desculpem lá adiar, mas é que hoje temos aqui muita coisa para falar. O Público diz que o nosso meritíssimo Presidente da República, está aqui a manchete do Público, Marcelo teme que acordo um Tribunal Constitucional obriga a revisão constitucional. Eu acho muito bem que o Presidente da República teme isto, porquê? O que está em causa é tão sério, do ponto de vista de investigação, do ponto de vista de processos já julgados e de uma série de casos na Justiça, que era gravíssimo se voltássemos atrás. Mas a questão aqui é sempre a mesma. A culpa é do Poder Legislativo. Bom, o Presidente da República está preocupado. Eu estou ainda mais preocupado com esta história da revisão constitucional. Agora imagine só, se por causa de casos que já passaram, nós vamos fazer uma revisão constitucional com aquela fotografia do caso concreto, está a perceber? Ainda para mais referindo-se a coisas já julgadas. Isto, num Estado democrático, é uma coisa inacreditável. Percebe? Para já, continuo espantado com a declaração da doutora Lucília Gago de que a decisão do Tribunal Constitucional é nula. Mas pronto, vamos lá aceitar que de vez em quando nós não temos os momentos mais felizes na vida. Repare, fazer uma revisão constitucional, pensando em casos tão concretos como aquele, isto é preocupante. É como você dissesse assim, olha, aconteceu aquilo e eu agora vou fazer uma lei geral e abstrata. Porque você sabe que a lei tem que ser geral e tem que ser abstrata, sem pensar naquele caso concreto. Espera aí, mas está ali um caso concreto. A fotografia é aquela. É quase como você fazer uma revisão constitucional numa lei e dizer que está aqui a fotografia. Isto não é bom do ponto de vista democrático. Não sei se já perceberam isto. Bom, eu ia começar o programa de hoje, as partes principais, a falar da Alemanha, porque há novos estudos sobre a história de quanto é que isto poderá custar à Alemanha, o corte do gás russo. Mas eu vou deixar para amanhã, porque já percebi que temos aqui muita coisa importante, ainda mais importante, e depois ficaria para trás. Então vou diretamente aos pontos principais. De hoje tem a ver com connosco, com nossa riqueza em Portugal. O Jornal de Negócios, passa publicidade, é o meu jornal, não é? Eu escrevo diariamente para o Jornal de Negócios, diz isto hoje em manchete. Ignora a fotografia que está lá em cima, que também é minha, do meu artigo de opinião. Diz assim, saída do BCE, força Tesouro
a procurar novos compradores. Para os menos informados em economia, eu vou dizer o seguinte. O Tesouro é o Caixa do Estado, ok? O BCE é o Banco Central Europeu. O Tesouro, ou melhor, o IGCP, que é quem gera a nossa dívida, emite dívida. Porquê que emite dívida? Porque a despesa é superior à receita. Então, até agora, quando o IGCP emitia dívida, o principal comprador era o Banco Central Europeu. Isto é um nonsense. Há muitos anos que sabemos que é um nonsense. É por isso que se fizeram bancos centrais independentes, que era o caso do Bundesbank, que é o caso do Fed nos Estados Unidos, que ainda é menos independente que o Bundesbank, e o BCE, que supostamente devia ser tão independente como o Bundesbank, mas não está a ser. Bom, então é assim. Como o BCE comprava dívida, nós tínhamos a vida garantida. O Dr. António Costa, o Dr. Centeno, o Dr. Leão, deitaram-se assim como se estivesse na praia, bracinhos aqui para cima, pá, deixa estar isso correr, pá. A gente tem os gajos que financiam isto, foi a conversa durante os últimos 7 anos, certo? O problema é que isto tinha que acabar um dia, acabou agora. O BCE disse, vamos parar com as compras de dívida e vamos subir taxas de juros. Repara, você está do outro lado e é o Tesouro Português. Diz assim, ó tio, o que é que eu faço agora? Vou ter que procurar outros compradores. É exatamente isso que o Tesouro está a fazer. Agora, a pergunta seguinte é, mas o que é que vai acontecer ao custo de irmos agora procurar outros compradores? Porque aquele já nos deu com os pés, naturalmente. Bom, há duas consequências. O custo vai aumentar. O que significa que aquilo que o seu Tesouro, a sua República Portuguesa, vai pagar, vai ser mais caro. Ora, isto tem várias consequências. Primeiro, você vai ter que utilizar mais dinheiro dos seus impostos para pagar a dívida que vai emitir. Pergunta, ainda quer mais déficit? Ainda não percebeu? Faites la liaison. Segunda consequência. O que é que acha que acontece aos juros das empresas depois dos juros da República subirem? Vão baixar? Não tem lógica. Pergunta seguinte. O que é que você acha que acontecem aos juros das famílias depois dos juros da República subirem? Baixam? Não podem baixar, pois não. Porque, supostamente, a República tem maior credibilidade do que nós, famílias e empresas. E também uma faculdade fantástica que é tributar mais os cidadãos para ir pagar a dívida que emite. Portanto, você está a ver o lío, se quiser, o problema que a gente tem aqui. É o tema, como dizem os espanhóis, que a gente tem aqui. Está a ver? Bom, você tem ouvido o governo falar deste assunto? Não tem, pois não. Não lhes dá jeito. Pergunta. A esmagadora maioria das famílias nos últimos 7 anos o que é que fez? Não é pergunta, vou-lhe dizer e depois faço a pergunta. O que fez foi baixar a sua dívida, ajustar as suas despesas para não ficar tão exposto ao endividamento. A esmagadora maioria das pessoas fizeram isto. É claro que há uma série de malucos que fizeram o contrário. E agora vão começar a correr à DECO e outros sítios que vem o choradinho habitual. O que é que fez o Estado durante este período? Exatamente o contrário. Está bem, o que é que aconteceu? Não amortizou dívida. Se você for ver, em termos de amortização, está ela por ela, entre agora e 2015 ou 2016. O que é que sucedeu? A economia cresceu e, portanto, o peso da dívida foi-se reduzindo. Foi apenas isto que o Estado fez. Mas nós podíamos ter feito mais. O Estado podia ter poupado tanto para ir começar a amortizar a dívida e agora estarmos mais à vontade, porque agora vem o período das vacas magras. Percebe? Ou seja, a cigarra e a formiga. Qual é a cara deste... Este comportamento irresponsável tem caras, como sabe. António... Está na parede, aqui atrás. António Costa, Mário Centeno, João Leão. E o atual, que já percebeu o risco que tem nas mãos, também não está muito apostado em amortizar a dívida. Vai continuar a manter esta política. Percebe isto? O que eu acho espantoso, como dizia ontem um cidadão a falar comigo, é como é que se ainda dá maiorias absolutas a quem gera o país desta maneira. Bom, agora vamos a outro assunto, ainda mais, com mais peso. Ontem, o CFP, o Conselho de Finanças Públicas, como vocês sabem, para mim é o regulador ou o supervisor com mais independência em Portugal neste momento, pôs cá para fora um relatório muitíssimo interessante. E o que é que diz esse relatório? Olhou para o setor empresarial do Estado, porque como vocês sabem o Estado tem empresas, e foi analisar a situação dessas 143 empresas. Dessas 143, já há 5, ok? Há 33
que estão em falência técnica. O que quer dizer falência técnica? Quer dizer capitais próprios negativos. Uma empresa, para funcionar, precisa de capital. Ora, se esses capitais próprios são negativos, isso implica que a atividade da empresa não vai correr bem. Não a pode desempenhar. Ou depois vai buscar empréstimos, ou o Estado mete lá dinheiro. É esse o ponto. 33 empresas estão em falência técnica. Você dirá, mas de 143, 33 não é nada. É. Sabe porquê? Porque nessas 33, você tem 5 que estão no top 5. TAP, CP, Metro do Porto e depois ainda a Parvalorem e a Paraps. TAP. Já resolveu. Porque isto é do final de 2020. TAP já resolvemos. Quanto é que custou? 3 mil milhões de euros. Vem aí mais. CP. Antes do orçamento ter sido chumbado, o ministro Pedro Nuno Santos destinou à CP quanto? 1.800 milhões de euros. Mais de metade do valor da TAP. Para se pagar a dívida brutal que a CP tinha. Portanto, você já tem aqui entalados cerca de 5 mil milhões de euros. Nestas duas empresas. Diga-me só uma coisa. Para você resolver o problema destas empresas todas, só há uma solução, porque elas não vão ganhar dinheiro. É você meter lá dinheiro. Você quem? O contribuinte, não é o Estado. E como é que o Estado mete lá dinheiro? Porque tributa a si. Percebe? É o que isto quer dizer. Isto tem uma série de consequências. A primeira é, quando você olha para as contas públicas e fala, vou falar em contas certas, isto mostra que é mentira. Porque, repare, neste valor, como diz muito bem o relatório, há uma série de empresas sobre as quais o Estado tem garantias do Estado, públicas nossas, dadas, que ascendem a 6,4 mil milhões de euros. É 3,2% do PIB português. A história está no Jornal de Negócios de ontem, ou melhor, de hoje. Está a perceber? Imagine se falha aqui estas garantias. Aqueles 5 mil milhões que eu já lhe disse vai somar muito mais. Isto é a imagem do orçamento português. Estamos a fazer de conta que temos contas certas. Isto não é nada. Isto não são contas certas. Está a perceber? É exatamente o contrário. Portanto, a prazo, isto é uma espada aqui em cima da cabeça, pronta a cair em qualquer altura. Que significa, só um pormenor, se você me aparecer aqui a queixar-se dos impostos, desculpa, eu acho que está a queixar-se para o sítio errado. Queixe-se é das decisões suas, minhas, que nós tomamos, para permitir que haja governos que permitam estas coisas. Porque isto é a razão pela qual vão buscar tanto dinheiro ao IRS, percebe? É por isso que nós temos uma carga fiscal tão grande em Portugal. Percebeu? Bom, vamos seguir para bingo, porque isto se faz tarde. Daqui está às vezes de vez em quando em panca. Bom, ponto seguinte. Só uma pergunta. É que depois você diz assim, fecha as empresas. Não se fecha. O Estado fechou a TAP. Não fechou, pois não. O Estado fechou a CP. Não fechou. Pelo contrário, vai lá meter dinheiro. Como você sabe, já tem trabalhadores a dizerem que está tudo bem, pode-se voltar a fazer aumentos salariais, evitar os cortes e diabo 4, os pilotos, por exemplo. Está a ver? Você não consegue resolver isto. O drama é este, com aquele argumento que a TAP é tão importante para a economia portuguesa que representa exportações de 1.300 milhões de euros. Repare uma coisa, você está a apoiar? Não, a questão não é essa, é que você está a salvar uma série de criadores da TAP. A verdade para não ter fechado foi esta. Bom, ponto seguinte, as medidas para a eletricidade tardam em chegar, certo? Já viu a confusão nesta matéria, made in Madrid, em Lisboa? Há quantas semanas estão a prometer agora, já foi aprovado, vamos tomar a decisão, vai avançar, não sei quantos. Depois Bruxelas diz, não, já dissemos que sim, mas a gente quer conhecer os detalhes. Ou seja, está Lisboa e Madrid a meter coisas cá para fora, a dizer coisas para forçar a mão de Bruxelas. E Bruxelas depois vem fazer avisos. Bom, a última destas chegou ontem, que afinal sexta-feira vai ser aprovado num Conselho de Ministros em Espanha, em Portugal e não sei quantos. Eu vou-lhe mostrar o que é que fez uma empresa espanhola. Ok? A Endesa. A Endesa é só a maior empresa de eletricidade espanhola em número de clientes. Sabe o que é a Endesa fez? A Endesa é um grupo de empresas. Então o que é que fez? Pegou nos contratos de produção de luz e vendeu já para todo 2022 e 82% da produção de 2023 já está vendida. Está a perceber? Sabe o que é que isto quer dizer? É para proteger destas gingas-jogas que os governos estão a fazer. Perceba-se o assunto? Bom, mas como é que fez isto? É muito simples. Imagina você que tem uma exploração agrícola, ok? E você produz clementinas, que é aquilo que é o nosso exemplo que costumamos dar aqui, clementinas. Mas você tem um grupo de empresas. Tem a empresa que explora, faz a exploração, e depois tem a empresa que vende as clementinas.
E você o que é que faz? Faz um contrato até esta empresa, a empresa que comercializa as clementinhas, diz assim, olha, está aqui tudo à produção deste ano e 82% da produção do próximo ano. Agora eu vou ter este preço. Depois tu fazes o que quiseres, vendes para o mercado. Está a ver como as coisas se fazem? As empresas deram a volta ao governo espanhol. Percebe? Bom, não sei se isto pode servir de alguma ideia para a EDP em Portugal. Fica já dito. Bom, eu queria ir ao déficit da saúde, mas vou deixar, aliás, já ao Serviço Nacional de Saúde, porque a senhora Ministra foi ouvida ainda ontem, mas eu vou deixar isto para amanhã ou para outro dia. E porquê? Porque queria lembrar apenas uma coisa sobre a história da eletricidade. Você pode ter a certeza, isto está a ser feito nas costas das elétricas, percebe? Isto está a ser feito nas costas dos consumidores e dos contribuintes. Isto é inadmissível. O governo espanhol e o governo de Lisboa estão a fazer exatamente a mesma coisa. Bruxelas está a fula com esta gente. Porque anda a dizer cá para fora que já está tudo aprovado, está feito não sei quantos, e eles lá não têm elementos ainda para aprovar isto tudo. Bom, mas você vai ter uma surpresa e vai ter uma surpresa desagradável, porque alguém vai pagar isto. E ninguém está, neste momento, de forma clara, a dizer isto. Nem às empresas, nem aos consumidores. Bom, o último ponto de hoje é a frase da semana, Dr. Vítor Bento, o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Recessão é um cenário que não pode, nem deve, ser excluído. Há quantos meses é que você já ouve isto? Há pelo menos 2, aqui na Cor do Dinheiro. Eu acho que ele tem toda a razão. E acho que ninguém ouviu muito bem as palavras do Sr. Klaus Regling, que é o Presidente do Mecanismo Europeu, antes de ontem, numa conferência em Lisboa. Mas sobre isso ainda vamos ter tempo de falar, amanhã ou na quinta-feira. Chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer a sua paciência, quero pedir às 7.200 pessoas que estavam ainda agora em direto, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Nós voltamos amanhã, às 8 da manhã. Com licença, tenha um grande dia.